Porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil? Será que foi por causa dos sinais das estações de rádio no Brasil todo? Será que foi pela simpatia das cores? Mas e no Rio? Por que o domínio? Desde sempre. Hoje, no De Olho na História, vamos falar sobre a torcida que é considerada a maior do Brasil e talvez do mundo. A nação rubro-negra. Uma paixão que começou muito antes dos títulos e das taças, e que atravessa gerações. Vem com a gente entender como a torcida do Flamengo se entrelaça com a própria história do clube. Pois é, e quando começa tudo? Quando vira essa nação espetacular, fundado na capital carioca, em 1895. O Flamengo tinha o foco no remo, esporte que era a grande paixão da elite carioca da época. E mesmo sendo o remo o esporte principal, o clube já se tornava popular e sinônimo do estilo carioca. Foi ali, nas águas da Baía de Guanabara, que começaram a se formar os primeiros laços entre o clube e o seu público. Mas foi em 1912 que o Flamengo deu um passo decisivo. Entrou no futebol, e a história mudou completamente. E mais, ajudou o Flamengo a conquistar corações em outros estados, especialmente no Norte e Nordeste. Mesmo não sendo grande destaque nos anos 50 e 60, por exemplo, o Flamengo já era querido em diversos estados do Brasil, pelo fato da Rádio Nacional transmitir os jogos do Campeonato Carioca e Taça Brasil. Mas porque o Flamengo cresceu e não os outros rivais, Botafogo e Santos dominaram o futebol neste período, mas nenhum superou a nação rubro-negra em pesquisas. O futebol caiu no gosto do povo, e com ele, o Flamengo também. A arquibancada foi se tornando um novo palco de devoção e paixão sem limites. Em um tempo de repressão, a torcida simbolizava resistência e união do povo. É uma torcida que já nasceu com o destino de ser a maior e representar o que é o brasileiro na sua essência. A nação nasce a maior desde os primórdios e jamais será ultrapassada por nenhuma torcida do planeta. Mas e essa história de torcida mista? Que ser Flamengo é ter 2 ou 3 times. Na verdade, muitos têm o Flamengo como primeiro time e acabam tendo simpatia por seus times locais pelo Brasil. E o resultado é que o Flamengo é uma potência mundial e tem uma torcida única. Sempre presente, ela defende o Flamengo com unhas e dentes, dentro e fora de campo. A origem é o remo, mas o futebol fez explodir essa paixão. O rádio foi um divisor de águas. Levou a emoção dos jogos para fora dos estádios, para dentro das casas, dos bares, das ruas. E além de tudo isso, os grandes times formados e as grandes conquistas consolidaram a nação de uma vez por todas. São milhões chorando, cantando e comemorando, na alegria e na tristeza, sendo um eterno casamento. Um eterno amor de toda a vida. Nunca houve uma explicação definitiva, pois se o rádio contribuiu, porque os outros clubes do Rio não estão entre as maiores torcidas do Brasil, a rivalidade foi construída ao longo da história, e será eterna. Mas em termos de tamanho de nação, nenhum clube chega nem perto. Aqui no De Olho na História, a gente busca entender e explicar os fatos sobre todos os assuntos quando se fala de futebol. E entender como uma torcida se forma e cresce será a ideia de nossos vídeos, buscando a origem e o início de tudo. Olhando as pesquisas de torcidas durante décadas, sempre o Flamengo liderou. Tivemos mudanças e oscilações durante as décadas, com exceção do Corinthians, que também é um fenômeno popular. Outras torcidas cresceram e diminuíram, dependendo do momento do time. A torcida do Santos explodiu nos anos 60, Palmeiras pela rivalidade e a colônia italiana, São Paulo com os menudos e a geração dos anos 90 com o bimundial. E no Rio, a torcida do Vasco sempre foi muito grande, e também se expandiu pelo Brasil. Essa oscilação nunca houve com o Flamengo, mesmo durante alguns períodos com times fracos e muito sofrimento. A torcida sempre foi fanática e deu muito apoio. São 40 milhões de rubro-negros segundo as pesquisas. E muitos países têm população bem abaixo do que esse número, fazendo com que a torcida rubro-negra fosse considerada a maior torcida do mundo. Clubes pelo mundo têm grandes torcidas, mas concentrada em o seu próprio país. Nada supera o Flamengo. Imagine se os dirigentes do Flamengo fossem profissionais e tivessem globalizado esse clube. Talvez hoje seria a maior potência do futebol mundial, com certeza. Porque além da torcida, o Brasil é um celeiro na produção de craques. Aliás, o Brasil poderia ser uma potência e ter diversos clubes sendo globais. Mas nos últimos anos, o Brasil vem evoluindo na profissionalização. E o Flamengo é o maior responsável por esta mudança. Se organizou financeiramente, montou grandes equipes e vem ganhando tudo. E com isso, o sonho de se criar uma grande liga e o Flamengo se tornar global é real. Os próximos anos veremos o que irá acontecer. Será que a nação irá dominar outros continentes? Tudo depende da união dos clubes e da criação da Liga Brasileira.
Porque sem união, sem adversários fortes, sem evoluir na estrutura e no profissional, ninguém sai vencedor. E ninguém joga sozinho. Em breve falaremos de outros clubes e outras torcidas. Curta o vídeo e se inscreva.